Nós, seres humanos, somos criados com uma inclinação à imitação. Mimetismo tem a ideia de imitação. A criança, por exemplo, desde muito cedo, ela aprende, isso já os estudos científicos todos apontam, por imitação. Ela vê o pai falando casa e ela casa e fala, né? E vê o pai falando, papai tem aqui para você isso, papai tem para você aquilo. Ela papai. E aí é tanto ela imitando o pai, o que ele fala, ela começa a falar papai também. Depois mamãe, e assim as palavras que ela vai aprender, e assim o jeito de andar. Já viu um menino que anda igual o pai? O pai andando e ele andando do mesmo jeito? É imitação. A mesma coisa a filha. E aí, isso em tudo, desde a forma de andar, a forma de falar, o sotaque, né? Eu tenho uma sobrinha pequena, e a gente vai vendo isso de forma mais direta, né? E, por exemplo, uma pessoa que nasce num lar sertanejo, que fala ti, vai a criança aprender a falar, né, de noite, né? Se ela nasce lá em São Paulo ou em Minas Gerais, de noite, e vai chiar. E por quê? Porque ela vai imitar aquilo que ela escuta. Ela vai imitar, ela vai seguir esse efeito mimético. Só que esse efeito ele tem muito mais profundidade do que apenas a imitação das coisas boas. O efeito mimético ele leva uma nação a ser guiada por valores de justiça, verdade, honestidade, e leva uma nação a ser guiada pelo jeitinho, pela fraude, pelo engano, pelo desvio e pela corrupção. Que é, infelizmente, muitos dos nossos casos aqui no Brasil. Né? Temos, por exemplo, uma cultura de corrupção, não só nos quadros políticos, como a gente sempre gosta de destacar, o que é verdade em muitos aspectos, mas também em várias outras áreas da vida. Essa tendência que nós temos de sempre dar um jeitinho para corromper as coisas, para se dar melhor, para não pagar a conta. Essa ideia que a gente tem de ter almoço grátis, né? De que eu tenho direito, é um absurdo, eu tenho direito, né? E tudo a gente quer ter direito, mas não quer pagar muito a conta para ter as coisas, quer que os outros nos dê as coisas de graça, né? Então tudo isso vem de o quê? De uma cultura que a gente nasce com isso, vendo nossos pais, nossos vizinhos, a gente aprende na escola, né? Os professores falam tudo, que a gente tem direito a tudo nessa vida, com pouca coisa, apenas votar nos políticos que eles mandam, ou que eles dizem que são os melhores. Então, basta a gente votar neles, que a gente vai ter então um mundo às nossas mãos, o que é de fato um mito, uma mentira, né? Que nos engana e aí nos corrompe. E de forma que nós temos muito fortemente essa questão do efeito mimético. E os amigos, ou o grupo, ou o contexto em que você cresce, vai então estar te direcionando, te forçando, te conduzindo a ter certos desejos. Vai te influenciar nisso. É importante aqui destacar que nós vamos seguir aqui uma linha de o que a gente chama de uma obrigação comportamental a partir da influência. Não. Obviamente que, como cristãos, defendemos que a sociedade ela influencia, mas ela não é determinante. Ela não determina a minha vida. Então, eu nasci na favela, ou eu nasci num bairro pobre, ou numa casa pobre, então eu vou ter que roubar, porque isso é determinante na minha vida. E isso não é verdade, isso é mentira diabólica, inclusive usado por muitos advogados, né, e pessoas teóricas que defendem essa ideia de que se você é pobre, pode matar, pode roubar, pode assassinar, porque é culpa do capitalista que te fez pobre. Né? E isso é mentira. Nós, por mais pobres ou ricos que sejamos, não somos determinantemente conduzidos ao pecado ou à maldade. Existe uma escolha, mas isso também não quer dizer que não existe uma influência. É claro que alguém que nasce num lar cristão e numa igreja convive a vida inteira, numa igreja séria com valores cristãos, é claro que essa criança vai ter mais facilidade na vida e menos dificuldade de se dar bem na vida do que alguém que nasce no contexto de prostituição, de droga e de toda a destruição familiar. É claro que alguém que nasce num contexto de bênção, de cuidado, de proteção, vai ter uma vida um pouco mais fácil, sim, do que essa pessoa que nasceu num lar mais difícil. Mas claro que não é determinante, porque a nossa vida, ela tem o ser humano tem liberdade de ação, de pensamento, ele pode decidir por fazer o bem. Na verdade, ele deve, por mais que as circunstâncias sejam duras. Mas o fato é que eu e você, sabendo disso, temos que tomar muito cuidado com o grupo de amigos que escolhemos para conviver. Se eu sei que os meus amigos vão influenciar os meus desejos, e esses desejos podem ser pecaminosos e contrários a Deus, ou desejos bons que agradam a Deus, eu tenho que escolher grupos de pessoas que me influenciem
a agradar a Deus, que me influenciem a ter bons desejos que o louvem, que o exaltem. Eu tenho que andar com pessoas que me estimulem ao bem, e não pessoas que me estimulam ao mal, à imoralidade, ao pecado. Isso desde a escola até a faculdade, em todos os lugares. Quais são os teus amigos? Quais são os grupos de pessoas que você convive? Como é que as tuas amigas pensam? Como é que os teus amigos pensam? Com quem você anda, diz a famosa frase, né? Diga com quem você anda que eu te direi quem você é. E isso tem muito de verdade. Se você convive com pessoas, por exemplo, que consomem drogas, muito dificilmente você não consumirá. Se os seus amigos são beberrões, você também será um beberrão. Se os seus amigos são imorais e vivem contando piadas imorais, você também vai contar suas piadas imorais. Até porque, como é que você vai conviver num grupo sem ceder às pressões do grupo, aos costumes do grupo? Não tem como. Se você anda com mulheres que se vestem de forma seminua na rua, você também vai acabar se vestindo de forma seminua, porque você vai se sentir uma velha perto delas. E as suas amigas vão olhar para você e dizer, que roupa ridícula é essa? É uma velha de 80 anos, com essa roupa? E vão te pressionar, e vão te forçar a andar seminuas, como elas também estão andando. Então, de forma que, onde nós estamos, o grupo que nós convivemos, vai nos direcionar para desejarmos certas coisas, seguindo esse efeito mimético bem explicado